Olá, eu sou René Cavalcante e você está no A Favor da Coletividade. Vou fazer uma série sobre educação e mais especificamente dentro dessa série uma subsérie sobre relações de consumo. Sobre educação, em muitos aspectos, nós brasileiros somos sem educação. Sem educação porque ela não existe, ela não é dada para a gente. A gente acaba aprendendo ou não no dia a dia. Por exemplo, sobre o trânsito, a gente não tem educação nenhuma. Algo tão importante, né, porque envolve a questão de vida ou morte, e ninguém é educado. Então você tem problemas no trânsito relacionados aos pedestres e aos condutores porque não foram educados. Alguns se esforçaram e foram aprender e outros continuam ignorando. E aí você tem uma situação terrível, né, de acidentes porque ninguém teve esse tipo de educação. Sobre o trabalho é a mesma coisa, sobre relações de trabalho, sobre segurança no trabalho, não existe educação em momento nenhum. Então, tanto empregadores quanto empregados acabam, às vezes, cometendo falhas com relação aos seus direitos e deveres, justamente por não terem sido educados sobre o trabalho. Com relação às questões ambientais, né, preservação do meio ambiente, consciência ecológica, sustentabilidade, também não temos educação em momento nenhum. Então você vê, né, a gente tem recebido várias fotos aí sobre a sujeira em tudo quanto é evento público que acontece, o rastro de lixo que deixamos. Até o pessoal fala daquela ironia, né, que é proibido deixar cachorro frequentar a praia para ele não fazer sujeira, mas a gente faz muito mais do que o cachorro. Ou seja, quem é racional, quem é irracional, né? Então, porque a gente não tem educação ambiental. A gente acha que aquele resíduo, a gente tem que se livrar deles, descartar e descarta em qualquer lugar. E também sobre relações de consumo, nós não temos educação. E olha que o Código de Defesa do Consumidor brasileiro tem 2 artigos onde ele fala que o consumidor deve ser educado sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mas, mais uma vez, o Estado não cumpre o seu papel. O governo não cumpre o seu papel em cumprir a lei. Então, falando sobre relações de consumo, em países civilizados não existe o Código de Defesa do Consumidor, não é necessário, porque é algo inerente a qualquer relação de consumo que tanto fornecedores quanto consumidores tenham que cumprir algumas regras, de cumprir sua obrigação. E lá, quando acontece algum descumprimento, quando se prejudica o consumidor, o fornecedor é punido com uma multa muito alta. E se ele insiste nesse descumprimento dos direitos do consumidor, ele é penalizado de forma tão grande que às vezes inviabiliza a continuidade de negócios, o negócio fecha. Seja uma empresa, um comércio, acaba fechando. Por quê? Lá se prioriza o coletivo, se prioriza as relações que envolvam o interesse da coletividade e não do indivíduo. Então lá, de um modo geral, o poder econômico não é tão superior ao poder individual, né, ao indivíduo. Aqui não. Aqui o que prevalece é o indivíduo sobre o coletivo e o poder sobre quem não tem o poder. Legislativo, judiciário, executivo, cada vez mais buscam direitos para si sem produzir em contrapartida os impostos que somos obrigados a pagar. E aí nos tratam como apenas pagadores de impostos e eleitores, como se não tivéssemos direito a mais nada. Então, nisso, nem a lei é cumprida, porque se ela conflita com o poder econômico, né, como diz, poder, os poderes instituídos, né, pelo povo e que são sustentados pelo povo, acabam dando prioridade ao indivíduo, ou seja, ao fornecedor. E o consumidor fica sendo prejudicado. E prejudicado muitas vezes porque nem conhece os seus direitos para poder reivindicar. Aliás, não conhece, nem o fornecedor conhece os direitos que estão nas relações de consumo, né? O Código de Defesa do Consumidor não é conhecido por ninguém. E quem vai trabalhar representando o fornecedor é o mesmo que vai consumir. Então, se ele não teve isso na sua educação, não vai ter nunca. Então, tudo isso que eu falei, trânsito, trabalho, relações de consumo, questões ambientais, deveriam estar na nossa educação desde o ensino fundamental.
para que já crescêssemos participando da sociedade, conhecendo nossos direitos e obrigações. E aí, seja em qual lado que você tiver da relação de consumo, fornecedor ou consumidor, você teria consciência da sua obrigação e dos seus direitos. Isso não acontece. Existem 2 artigos no Código de Defesa do Consumidor que dizem que o consumidor tem que ser educado sobre as relações de consumo. Isso não é cumprido. Tem um PROCON lá, uma diretoria que faz um trabalho de educação, mas é algo pontual. Isso deveria ser generalizado, tá dentro da educação formal, para que todo mundo fosse educado sobre isso. Fosse obrigatório, como é matemática, como é português, história, etc. Esses direitos também. Esse é um vídeo só para introduzir esse assunto, né? E nós vamos falar mais sobre o Código de Defesa do Consumidor, mas não vamos falar sobre todo ele, porque seriam no mínimo 55 artigos que impactam diretamente o consumidor. Mas ia ficar praticamente um canal dentro do canal, né? Um canal sobre relações de consumo dentro do A Favor da Coletividade. Se, em função das inscrições, dos comentários, justificar, aí eu queria um canal específico para falar sobre relações de consumo. Mas, por enquanto, eu vou falar sobre aqueles artigos, incisos e parágrafos, aliás, parágrafos e incisos, né, na sequência, que mais impactam o nosso cotidiano, que mais se repetem na nossa vida, no dia a dia. Para que aí você não seja mais enganado e também não exija direitos que você, como consumidor, não tem. Bom, dê o seu joinha, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para você ser avisado quando eu